Amada igreja, paz do Senhor. No vídeo passado, nós fizemos uma introdução de um pequeno trecho do livro de Romanos, que está no capítulo 3, versículo de 23 a 28. E por que a gente está estudando? A gente vai começar a estudar porque ali, ou seja, aqui nessa passagem, se encontra a mensagem central da Bíblia. E qual é a mensagem central da Bíblia? O Evangelho. O Evangelho, a salvação, a obra redentora de Cristo Jesus, que a gente, com a graça de Deus, vai redescobrir. A gente vai conhecer o verdadeiro Evangelho, amados. Com a graça de Deus, a iluminação do Espírito Santo. Então, vamos em frente, ovelhas. Vamos ler, para relembrar essa passagem. Romanos, capítulo 3, versículo de 21 a 30, mas a gente vai focar no 23 a 28, certo? Vamos lá. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de toda excluída. Por que a lei? Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. E porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Irmão, só para a gente lembrar um pouquinho, a igreja de Roma, ela era formada por judeus e gentios. Judeus, aquele povo que recebeu a lei do Senhor, a revelação da lei, e os gentios, que eram discriminados pelos judeus. A gente vê quando Jesus está falando com a samaritana em João capítulo 3, ela diz, como sendo os judeus, fala comigo que eu sou samaritana. Os samaritanos eram povos gentios, assim como nós somos povos gentios, porque nós não temos descendência dos judeus, em sangue, mas temos pela fé, glória a Deus. E os irmãos vão entender, a gente vai descobrir a glória manifesta de Deus na pessoa de Jesus através dessa passagem, É tremendo. Então, a igreja de Roma, ela não foi formada não foi Paulo que a fundou, e alguns historiadores, relatam, historiadores bíblicos relatam que essa igreja foi fundada pelas pessoas que estavam ali no dia de Pentecostes, que tanto eram judeus como gentios. É por isso a necessidade a gente vai ver ao longo, dessa carta, se você ler, também você vai entender que Paulo fala justamente tanto para judeus como gentios, Ele faz um esforço enorme justamente para convencê-los, a se unirem, porque o Deus é um só, por isso que ele fala aqui no final, E glória a Deus por isso. Então, a gente vai focar nosso estudo nos versículos 23 a 28, que o 23 começa, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. A gente vai estudar com a graça de Deus cada partezinha, dessa passagem aqui.
E hoje a gente vai falar sobre essa situação de todos pecaram. Às vezes a pessoa diz assim, eu sou pecador, ou às vezes a pessoa nem fala, nem sabe o que é isso, nem sabe da sua posição. E glória a Deus que o Senhor tem nos iluminado, né? Movido o nosso coração para a gente conhecer mais a palavra e a gente vai descobrir qual realmente é a nossa condição. Né? E todos pecaram. Né? Por quê? Porque todos pecaram. Né? Davi fala lá no Salmo 51, né? Versículo 5, ele diz, eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Então, todos nós, irmãos, todos nós, por conta de um só pecador, que Paulo também vai falar em Romanos, né? Que foi Adão, por conta da sua desobediência, né? Do seu orgulho, nós ficamos sob o jugo do pecado, né? E da morte. Mas glória a Deus, né? Que o Senhor nos resgatou, né? E vamos aprender por que todos pecaram, né? Porque nós somos pecadores, né? E se a gente não acredita nisso, né? Que somos pecadores, nós estamos nos enganando a nós mesmos, estamos fazendo com que a Bíblia não seja verdadeira, né? Em suas declarações, porque ela declara. Como eu acabei de ler aqui o Salmo 51, né? E a gente também já leu agora em Romanos, que todos pecaram, né? Carecendo da glória de Deus. Então, amados, o que a gente precisa? A gente precisa redescobrir o Evangelho. Né? O verdadeiro Evangelho, ele fala a verdade. Né? A verdade baseada na Bíblia. Então, por que não trememos diante dessa realidade tão cruel que é o pecado? Se o pecado é tão cruel, por que a gente não tem essa consciência? Por quê? Porque a gente não fica alerta, não recebe aquele estalo, né? Por quê? Porque, irmãos, além de não termos consciência do pecado, a gente não sabe, nem de longe, a gente nem imagina, a gente não tem conhecimento de quem é o nosso Deus. A gente peca contra o irmão, a gente peca, né, em pensamentos, a gente peca em palavras, em atos, a gente peca contra a natureza, contra os animais, né? Mas a gente não tem a ciência de que a gente peca contra o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Eu acho interessante a passagem de Jonas, quando ele está fugindo, né, que o Senhor determinou ele para pregar em Nínive, para o povo se arrepender. E Jonas foge, Jonas vai, entra no navio e começa, né? E o Senhor levanta aquela tempestade. E uma pessoa lá do navio, né, diz que eles lançam a sorte, que naquela época eles faziam muito isso, e veio sobre Jonas para questionar Jonas, né, por que daquela tempestade. Jonas disse, quem é o teu Deus, né? Jonas disse, eu estou fugindo, né? Teu Deus, meu Deus, eu sou judeu e meu Deus é o que fez a terra e o mar. Então, como Jonas podia fugir do grande Criador? Como ele podia fugir? Não tem como fugir. E o pessoal do navio assim, ficaram assustados, atordoados. E agora? O
que é que a gente vai fazer? Você pecou, você está fugindo por conta do teu pecado, da tua culpa, está nos acontecendo tudo isso. Irmãos, a Bíblia não é história de carochinha, não é história de contos de fada, ou outra coisa que você imagina. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela não contém, ela é a palavra de Deus. Ela é o próprio Deus falando para nós. Então tenha cuidado, né? Que o Senhor nos ajude, nos ilumine, o Espírito Santo, né? Coloque freio em nossa boca, em nossa mente, que a gente tenha consciência de quem é Deus, né? Quando o pecado, que tão de perto assim, nos assedia, que a gente esteja alerta, tenhamos cuidado. Só para a gente ter uma noção, né? Outra noção, além dessa de Jonas, lá em Isaías capítulo 6, versículo de 1 a 7, você vai ver toda a grandeza de Deus ali, quando Isaías é chamado, né? Ali, para o seu ministério. O que acontece ali? Isaías tem uma visão maravilhosa. Isaías capítulo 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de sua veste enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobria o rosto, com duas cobria os seus pés, e com duas voava, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdida. Olha, Isaías, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Olha a consciência de Isaías. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tiraram do altar com uma tenaz, né? Então o serafim tirou do altar com uma tenaz a brasa viva, ele não quis nem pegar na brasa. Ele trouxe a brasa viva e tocou a boca de Isaías. Imagine uma brasa viva queimando a sua boca e a minha boca. Eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Irmãos, que o Senhor nos ajude, que a gente tenha a consciência de quão grave é o pecado. E quão grave é o pecado, é a afronta diante de Deus, do nosso Deus Altíssimo. Então a gente peca, por quê? Porque a gente não tem conhecimento de Deus, né? E nos satisfazemos, às vezes, com o que algumas pessoas falam, né? Às vezes as pessoas têm uma ideia de Deus, o bom velhinho, aquele senhor bem fofinho, com a barba branca, os cabelos brancos enormes. Irmãos, esqueça isso. Esqueça isso. Olhe para Isaías, capítulo 6. Veja lá. Então, quando a gente, por a gente nascer em pecado, a nossa natureza pecaminosa, né? A gente não quer saber de Deus. A palavra de Deus diz que quando a gente está em pecado, a gente ama o mundo, a gente odeia a Deus, nós somos inimigos de Deus. E é isso que a gente tem que aprender, por conta do pecado. Aí a gente nasce em pecado, a gente não busca a Deus, né? Como verdadeiramente tem que ser. E a gente termina se acostumando com a ideia fantasiosa de Deus, como eu acabei de falar. Aí quando a gente se depara com as Escrituras, quando a gente vai ler Juízes, quando a gente vai ler Crônicas, quando a gente vai ver Samuel, o livro de Samuel, né? Aí a pessoa fica assustada. E Deus fez tudo isso? Deus faz tudo isso? Irmãos, Igreja Santa do Senhor, Deus não muda. Deus não muda. Não mudou e não mudará. O Senhor é o único Deus, Ele é o Senhor. Se Ele fez juízo anteriormente, toda a época dele faz juízo. Ele faz juízo quando Ele quer.
quando Ele quer. Então, a mão do Senhor é sobre nós, sobre nossa vida, sobre a terra, sobre o mundo. Então, tenha consciência disso. Todos pecaram. E como todos pecaram, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Então, a gente nasce, a gente cresce, né? Vai amadurecendo, vai tomando, né? Chegando, a nossa mente vai chegando à razão, né? E emoções, e a gente acha que Deus tinha obrigação conosco, né? E a gente começa a fazer coisas que, vamos supor, fazer obras, né? Fazer obras de caridade, ajudar alguém, ajudar uma instituição, fazer isso, fazer aquilo, obras boas. E a gente acha, por fazermos tais obras, merecemos algum mérito diante de Deus. Temos algum mérito diante de Deus, merecemos alguma coisa. E não é assim. Nós, aprenda, né? Eu também estou aprendendo, viu, irmão? Não sei de nada. Mais uma vez eu reforço que estamos aqui partilhando. Quando a gente busca a palavra, glória a Deus, o Espírito Santo nos ilumina e a gente entende muitas coisas. Então, as nossas obras, jamais elas vão nos levar a algum mérito diante de Deus. A única obra que tem mérito diante do Senhor é a salvação, gente. É a redenção, é a morte, o sangue precioso de Jesus, do seu Filho. Somente. A Bíblia fala em Isaías 64, irmãos. Anote aí para você não esquecer, que as nossas obras são trapos de imundície. Algo bem sujo. Trapos são aqueles panos sujos, bem sujos. Imagine assim, uma pessoa leprosa. Terrível, né? Terrível a pessoa leprosa. Uma pessoa leprosa, né? O nosso querido pastor Paul Walsh, ele disse que foi, né, ajudar a implantação de uma igreja de leprosos. Ele disse o local, mas agora eu não lembro. Ele disse, irmãos, vocês não têm noção que é a pessoa sentir o cheiro de uma pessoa leprosa. De longe, a gente sente a podridão. E amadas, Efésios, capítulo 2, depois você anota aí para você ler. Nós estamos como os mortos, como os podres diante do Senhor. Enquanto a gente não se encontrar com o Senhor Jesus Cristo, não nos rendermos a Ele, não nos arrepender dos nossos pecados, nós estamos mortos, podres, fedendo em nossas obras e em nosso pecado. Mas vamos em frente com a graça dele. Então, nossas obras, né? A gente precisa descartar isso aí. Isaías 64. É interessante, né? Só para a gente ter uma noção. Pensa nos bebês, né? Fofinho, pequenininho. Quem não ama estar perto de um bebê, né? Aí, de repente, o bebê começa a crescer. Né? E já começa a entender algumas coisinhas. Aí, de repente, faz um ato assim, bem treloso. Aí, a mãe ou a família ou o pai diz, menino, quem ensinou essa coisa esse menino aí? Ou essa menina? Olha pra aí. Irmãos, igreja, é a natureza pecaminosa. Às vezes você não precisa ensinar nada. Nada. E a criança aflora. Às vezes a pessoa diz, criança tão sincera, né? Sabe por que a gente diz que ela é sincera? Porque ela expressa a natureza, bota pra fora. Ela expressa a natureza. Mas a gente vai aprendendo, a gente vai crescendo e a gente vai retendo algumas coisas, né? Aí começa a tomar forma mais ainda a nossa natureza pecaminosa. Aí vem, né, a falsidade, né? Vem as máscaras que não são essas de contra
para nos prevenir do Covid, não, mas são outras máscaras bem terríveis, irmãos. Então, oremos ao Senhor, clamemos misericórdia para que o Senhor nos ajude, para que a gente entenda que o Evangelho é a salvação, é a boa nova, é o Senhor nos tirando da morte para a vida. Lembra de Lázaro? Quando o Senhor chegou lá para ressuscitar Lázaro, ele já fazia 4 dias que estava morto, né? Uma das irmãs dele disse: Senhor, já está cheirando mal. Menino, mas ali foi justamente para o Senhor manifestar a glória deles, que mesmo cheirando mal, olha, mesmo podre em nossos pecados, o Senhor nos dá vida nova, o Senhor nos renova. O Evangelho é isso, o Evangelho. Todos pecaram, todos nós carecemos da glória de Deus. Se você não aceita, né, que você é pecador, peça perdão ao Senhor e peça para Ele me mostrar. Senhor, eu quero entender, eu quero te buscar, eu quero abandonar essa vida do pecado. E lá em 1 João, né, lá bem pertinho de Apocalipse, tem 1 João capítulo 1, de 8 a 9, diz: se dissermos que não temos pecado, nós estamos nos enganando a nós mesmos, né? Mas se nos arrependermos, há um advogado, que é Jesus Cristo, né? E infelizmente hoje a gente vê que raramente a gente fala sobre isso, sobre pecado, né? Todo mundo quer bênção. Como eu falei no vídeo anterior, né? Você vai à igreja, você vai buscar o Senhor por bênção, por você estar doente. Acabe com isso, amado. Vá buscar o Senhor, porque a sua vida está por um fio. Um fio. Você precisa buscar o Senhor. Clame ao Senhor misericórdia. Olha, em João, capítulo 16, versículo 8, o Senhor diz que o Espírito Santo, aquele Consolador, que Ele iria ascender ao céu, né? E Ele iria enviar o Consolador. E Ele veio, glória a Deus, o Senhor ascendeu ao céu e mandou o Consolador. E é Ele que nos dá a verdade, né? Nos revela, nos dá a consciência do pecado, da justiça e do juízo. Peça ao Senhor, né? Peça ao Senhor misericórdia que chegue ao seu entendimento essa verdade. E lá em Romanos, capítulo 3, nesse mesmo livro, versículo 10 e 12, só ler aqui, rapidinho. Como está escrito: não há justo, nenhum sequer. Não há quem busque, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Aí, o que aconteceu? O Senhor, né, nos deu essa chance através de Cristo Jesus. E glória a Deus, porque nós estávamos mortos. Eu volto a falar com você. Leia Efésios, capítulo 2. Não esqueça. E coloque algo, uma certeza no seu coração, que se no seu coração existe o desejo de buscar a Deus, foi porque Deus escolheu você. E Deus colocou no seu coração esse desejo, né? Então, hoje a gente falou assim que todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. E só para finalizar, carecem da glória de Deus não é algo assim bem tristinho, assim, carente, que fulano... Às vezes a pessoa diz: o fulano está tão carente, precisando de uma palavra, né? De um carinho. Mas olha só, carecem da situação. Por que eles carecem, né? Vamos lá. Romanos capítulo 1, versículo 21, só para a gente finalizar. Por que eles carecem? Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças.
Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios e obscurecendo-lhes o coração insensato. Ou seja, porque as pessoas carecem de Deus, nós carecemos, né, da glória de Deus. Porque a gente rejeitou isso, amém. Desde que a gente nasceu, a gente vem rejeitando. Né? E glória a Deus que o Senhor nos alcançou. Louvado seja Deus pela sua graça e misericórdia. E eu finalizo, né, desejando aos irmãos que o Senhor traga a luz, iluminação ao seu entendimento, que você busque a Deus e com a graça do Senhor, no próximo vídeo a gente vai dar continuidade. Né? Que Deus abençoe. Até mais.